Boa noite aos nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Nós hoje temos uma grata satisfação de contar com a nossa irmã Ana Lúcia, que faz parte da Federação Espírita Pernambucana, é coordenadora do projeto Infanto Juvenil e vai nos trazer a sua mensagem para difundir a importância de se educar as crianças do ponto do Evangelho. Daí, essa semente é que vai frutificar o cidadão de bem na sociedade, seguindo os preceitos que Jesus nos deixou. Então, para dar início aos trabalhos, pedir ao nosso irmão Ferreira para que faça a prece inicial. Pai amado, Jesus, mestre e amigo, espiritualidade da casa, que tão cedo já preparou esse salão para receber cada um de nós. Nós te rogamos, Senhor, uma noite tranquila, de intuição para todos daqui da mesa, principalmente a nossa irmã que irá usar da palavra, e que o nosso estudo de hoje à noite transcorra na tua santa e divina paz. Ainda em prece, passa para o irmão que está à frente na direção, para que dê por iniciado. Que assim seja. Assim, depois desta prece, vamos dar a palavra à nossa irmã para que traga a sua mensagem. E peço, por favor, que desligue seus celulares. Muita paz. Gratidão. Eu vou pedir licença para ficar um pouco de pé, se me permitem. Boa noite a todos. Boa noite a todos os espíritos que estão presentes, encarnados, desencarnados e virtualmente. Que tenhamos uma noite de muita paz. Inicialmente, a gente agradece a Deus pela oportunidade, agradece a Itagiba, mentor espiritual do Movimento Espírita Pernambucano, e a todos os irmãos que fazem essa casa de amor, de oração, de cuidado. É com muita alegria que a gente aqui se encontra para falarmos de um tema que para nós é muito especial. E aí a gente começa dizendo assim: antes de ser palestrante, eu sou evangelizadora. Então, o convite que eu faço para que possamos refletir sobre a temática que muito feliz trouxeram para nós. Que hoje à noite a gente se permita entender um pouco mais do propósito, né, do objetivo e da finalidade da ação evangelizadora para crianças e para jovens. Então, que estejamos bem à vontade. A gente não está no espaço de perguntas, mas somos espíritas, então a gente pode aí perguntar-nos a nós mesmos, não é isso, irmão? Conversando com nós mesmos, enquanto pais, tio, tias, porque a gente vai ao finalzinho sair daqui, pensamos nós, um tantinho diferente do que entramos. Para quem já atua na ação, talvez fique bem mais fácil, mas para quem não, vai entender a importância dessa ação para a instituição espírita. E o primeiro convite que fazemos é o seguinte: quando a gente recebe o tema, a importância da evangelização espírita infanto-juvenil, a gente, quando vai se preparar, a gente transforma essa afirmativa numa interrogativa, numa pergunta. Por que é importante evangelizar crianças e jovens? Na nossa preparação, na nossa organização, a gente precisa primeiro
claro, imagino que isso seja comum a toda e qualquer ação na nossa instituição, entendermos aquela atividade, aquela tarefa à luz da doutrina espírita e subsidiada pela própria codificação. O que é que a gente quer dizer? Que para construir essa reflexão que iremos compartilhar hoje, nós iniciamos com a própria codificação, sempre com a perguntinha na cabeça. Por que é importante evangelizar crianças e jovens? E a primeira fonte, não que seja mais importante ou menos importante, mas que chegou para nós, foi a pergunta do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec. E eles respondem: Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Essa pergunta e essa resposta, e essa intenção de abrir a nossa conversinha e a nossa reflexão com ela, foi para lembrar-nos que, enquanto espírito imortais que somos, sigamos em aprimoramento, que estamos num caminho rumo à perfeição. Isso tem tudo e muito a ver com a ação evangelizadora. Uma outra fonte, também não mais ou menos importante, porém trazida para nós, para auxiliarmos-nos nessa reflexão de hoje, está lá no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, também, nós encontramos justificativa importante para entendermos um pouco mais por que reencarnamos. E o capítulo diz assim, olha, sede, pois, vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não esqueçam desde o começo, o Livro dos Espíritos dizem para gente, né, diz para a gente, lá na perguntinha destacada, que reencarnamos para arrumar, chegar, nos dirigirmos, caminharmos à perfeição. No capítulo 17 do Evangelho, a gente encontra também, mais uma vez, a justificativa para entendermos por que aqui nos encontramos. E para destacar mais ainda, para facilitar mais ainda a nossa reflexão, fizemos um recorte especial e fomos buscar no capítulo 17 o item 3, que fala sobre o homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Queridos, enquanto espíritos imortais que somos, encaminhada à perfeição, a espiritualidade, de forma generosa, traz para a gente, neste capítulo, que características cabem a esse ser perfeito. Esse ser perfeito, que neste capítulo é chamado o homem de bem. É aquele que ama incondicionalmente. É aquele que é justo na sua maior pureza. É aquele que vivencia a caridade. É o homem perfeito. É o homem de bem. E Deus, nosso Pai Celestial, na sua maravilhosa e divina misericórdia,
nos diz que nós, que ainda estejamos na caminhada com nossas limitações, imperfeições, algumas tendências a corrigir, uma coisa não é certa: chegaremos lá. Adquiriremos essas características e nos tornaremos perfeitos. Por isso reencarnamos, para aprendermos mais e mais, para entendermos mais e mais a misericórdia divina. Que aqui estamos para juntos chegarmos a nos tornarmos pessoas de bem. Tranquilos, olha que responsabilidade. Diante desse chamado, diante dessa certeza, desse caminhar, a gente vai aprofundar a reflexão para chegarmos na ação evangelizadora. Eu acredito, queridos, que nesse momento vocês já conseguem responder a pergunta: por que evangelizar? Para que evangelizar? De que forma podemos contribuir com essa caminhada para que essas pessoas hoje encarnadas, que estão crianças e jovens, como é que a gente pode contribuir para que elas se tornem pessoas de bem? Então, a gente já tem condições de responder um pouquinho a pergunta inicial. Mas, como só começamos a reflexão, a gente traz um livro que não é muito conhecido, que a gente traz ao vivo aqui. Não é um manual, não é uma cartilha, é um compilado de orientações para nós, tarefeiros dedicados, que nos assumimos trabalhadores do Cristo. Para nós, que assumimos uma tarefa na instituição, passista, médium de reuniões mediúnicas, atendentes fraternos, recepcionistas, dirigentes, palestrantes. O convite que a gente faz agora é para todos nós. E também para aqueles que ainda não se encontram como voluntários da casa. Nada impede. A reflexão também se faz necessária para o papai, para a mamãe, para a Dinda, para o Dindo, porque a partir de agora a gente vai olhar mais detalhadamente para essa tarefa. E aí a gente começa com essa mensagem. Quando este livro fala, esta orientação fala sobre o objetivo da instituição espírita, diz assim: promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, auxiliando na formação do homem de bem. Comecem a perceber que o caminhar que fizemos, porque reencarnamos, o que é ou que características cabem ao homem de bem e qual o papel, qual o objetivo desta casa de amor. Esta casa, caminhando para Jesus, assume o compromisso diariamente de contribuir, de auxiliar com a formação pessoas de bem. Todas as atividades aqui propostas do curso de oratória que inicia amanhã, da campanha do quilo que também foi anunciada, toda e qualquer atividade
tem como objetivo final ajudar-nos a nos tornarmos pessoas de bem. Entendido até aí? Não é isso? Olha que responsabilidade linda. E para fazer isso, a gente não precisa saber nome e sobrenome. A gente faz com amor. Na campanha do quilo, a gente evangeliza? Sim. Na recepção aos que chegam, sentindo necessidade do consolo e do esclarecimento, a gente evangeliza? Sim. No atendimento fraterno, ouvindo o irmão que chega com sofrimento, a gente evangeliza? Numa palestra como aqui nos encontramos, seu Luiz, a gente evangeliza? Sim, queridos, porque todas essas ações e outras tantas mais propostas, ofertadas pela instituição espírita, embora aquele voluntário não tenha lido o livro, não precisa, porque ele está contribuindo com a caminhada rumo à perfeição daquele ser que chega com dor. E aí, se temos tanta certeza, se temos tanta confiança de que nos deslocamos dos nossos lares, assumindo como voluntários esse trabalho, é porque sabemos que não estamos sozinhos. É porque sabemos que a equipe espiritual, como disse o nosso irmão aqui na prece, nos antecedeu, nos preparou, cuidou da gente de uma forma muito especial, para que estivéssemos ali, escutando, falando, vendo com muita sensibilidade a dor do outro. Todos nós estamos, fomos ou seremos convidados a contribuir com Cristo, a evangelizar-nos e evangelizar o outro. Porque eu só consigo falar bem daquilo que eu vivencio. Se eu vivencio o amor, eu falo do amor. Se eu vivencio a alegria de estar aqui, pela misericórdia do Pai, eu vou falar dessa alegria também. Então, queridos, por isso que a gente destacou que, embora este livro ele seja uma orientação para nós, trabalhadores, no momento que você está, pai, mãe, responsável de um ser, de um espírito, criança ou jovem, também você recebe esse convite a evangelizar. E aí, a gente segue. Chegamos na ação evangelizadora propriamente dita. Já vimos que ela não é diferente de nenhuma outra tarefa da casa. Já vimos e entendemos, acreditamos que, assim como o atendente, o passista, o médio da reunião mediúnica, o voluntário na campanha do quilo, o facilitador do curso de oratória, não nos distanciamos em grau de importância de nenhuma dessas tarefas, porque lá, no espaço da evangelização de crianças e jovens, olha só o objetivo. Eu acho que a gente já ouviu essa frase hoje, não foi? Primordial a formação do homem de bem. E aqui a gente marca bem esse convite.
que possamos olhar para a tarefa da evangelização com um olhar tão especial quanto qualquer outra tarefa da nossa instituição. Que assim como qualquer outra tarefa da nossa instituição, ela tem como objetivo a formação de pessoas de bem. Ela tem como propósito vivenciar o evangelho e divulgar a doutrina. Ela tem como propósito, queridos, acolher, esclarecer e consolar. No entanto, considerando que são crianças e que são jovens, há uma especificidade. É uma fala diferente. É um fazer diferente. Mas não menos importante do que qualquer outro fazer da nossa instituição. Vamos aprofundar mais? Embora esteja um pouquinho claro, mas essa setinha propositalmente para o alto resume um pouco da tarefa, que diz assim: finalidade da ação evangelizadora para crianças e jovens. Amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Todas as ações, seja no encontro semanal, seja no encontro pontual, seja numa confraternização, não importa. Qualquer ação onde você chama crianças, chama o jovem e à luz da doutrina espírita promove a ação, você está também ofertando àquela pessoa que reconheça-se filha de Deus, que entenda que o próximo é um irmão amado. E assim, essa ação, ela precisa ter muito cuidado a ser proposta. Vamos voltar para a família? Como é que a gente faz isso na família? Quando nos encontramos no aniversário ou no momento de dor da partida de um ente querido, que a gente olha para o outro e diz: estou aqui. Estamos juntos, formamos uma única família. Esse mesmo entendimento é preciso que aconteça, que seja percebido nas nossas ações junto às crianças e jovens. Não nos cabe programar a ação à toa. Não podemos perder a oportunidade de estarmos ali, porque pode ser que aquele jovem não volte. Pode ser que aquela criança não retorne. Toda e qualquer ação precisa estar pautada na finalidade primeira, que se reconheça filha de Deus, que reconheça o outro próximo como irmão e que se reaproxime e que se compreenda que estar aqui rumo à perfeição. Finalidade compreendida? Sigamos. Objetivo, já falamos um tanto, a formação do homem de bem. Não diferente de qualquer outra atividade. Não é isso, queridos? Dá para entender? Não é diferente. Porque às vezes a gente escuta e fica triste. Nós temos todas as atividades na casa, Ana, mas a gente não tem a evangelização. Porque não tem quem fique com as crianças e quem brinque com elas. A evangelização não é recreação, não só. A evangelização não é um espaço para separar as crianças e acalmá-las, de forma alguma. A evangelização
tem como objetivo primordial a formação do homem de bem. E se eu não prezo, se eu não cuido para que esse objetivo seja de fato cumprido, se eu não lembro que eu estou ali operacionalizando uma ação que é da espiritualidade. Vou ficar sempre lembrando, queridos, assim como qualquer outra tarefa. Mas como é que a gente faz a evangelização? Como é que a gente consegue ajudar ao outro, Luiz, a caminhar rumo à perfeição? Metodologicamente, como é que se faz? Eu sei como funciona a campanha do quilo, porque da campanha eu sou voluntário há 30 anos. Eu sei como funciona o atendimento fraterno, que eu estou na tarefa há 20 anos. Mas como é que acontece com a evangelização? A evangelização de crianças e jovens, a gente costuma dizer, de acordo com as diretrizes, porque a gente gosta sempre de mostrar que nada sai do achismo, tudo tem uma orientação subsidiada por toda a codificação. É pautada em 3 pilares, 3 eixos importantes. Conhecimento doutrinário, que está ligado à compreensão, à fé raciocinada, a entender e entendermos enquanto espíritos imortais, para entendermos a lei de causa e efeito, para entendermos que se eu bato no coleguinha, em algum momento vai ser revidado, ainda que não seja fisicamente, porque a minha intenção não condiz com o homem de bem. Essa compreensão que a gente chama o eixo conhecimento doutrinário torna, reforça mais e mais o entendimento de que a ação evangelizadora, agora falando de aquela que acontece na instituição espírita, ela precisa de uma programação com muita seriedade, com muita disciplina. Lembram do destaque que fizemos? Que a gente só fala daquilo que a gente vivencia? Eu só consigo explicar ou responder as perguntinhas dos jovens e das crianças se eu tiver conhecimento doutrinário. Por isso que já me apontei na aula, no curso de oratória. Porque eu preciso aprender. Porque o conhecimento nunca está acabado. Porque eu preciso me conhecer mais e mais. O conhecimento doutrinário e a programação doutrinária se faz urgente e necessária. Vamos para a família agora? A criança chega em casa contando uma situação de violência vivenciada por ela na escola. E aí ela fala que não revidou, porque ela lembrou que você, papai, mamãe, titio, titia, dinda ou dinda, ensinou para ela que a gente não pode tratar o outro com violência. Evangelização em ação. Mas ela fez isso. Ela diz assim, titia, eu não revidei, porque eu lembrei do que você me ensinou, que a gente precisa olhar para o nosso irmão com caridade, que naquele momento ele não estava bem. Eu fiz certo? Aí a titia responde, que lindo, meu amor, parabéns, você fez muito certo, porque é isso que Deus espera de nós. Momento seguinte, a tia age com violência, fala com agressividade. E o exemplo? Entende? Da mesma forma
que evangelizamos na instituição, evangelizamos em casa. Da mesma forma que o evangelizador precisa se preparar muito, estudar muito, nós também, em casa. Se abraçamos e compreendemos a maravilha da doutrina espírita enquanto esclarecimento e consolo, não precisamos receber o título de evangelizadores do Caminhando para Jesus. Porque se estamos em família, se vivenciamos o dia a dia em nossos lares, lá também evangelizamos, amores. Sabiam disso? Claro que sabiam. Papai e mamãe, ou aquele que assume a responsabilidade de papai e mamãe, é o primeiro e mais importante evangelizador, porque está no lar. E para ensinar, ajudar, precisa entender também. Segundo eixo importante, o aprimoramento moral. Esse é fácil. Ora, se eu me compreendo espírito imortal, se eu me compreendo expressão divina, se eu me compreendo capaz de amar incondicionalmente, eu vou me transformar moralmente. O orgulho, a vaidade, essas palavrinhas eu vou esquecer até como elas se escrevem, porque já não farão mais parte. Enquanto eu não consigo me transformar moralmente, é porque eu ainda não compreendi verdadeiramente a minha condição de criatura amada por um pai. Aprimoramento moral. E aí vamos voltar para a instituição? As crianças precisam entender que se elas aprendem para se transformarem. Se hoje elas não conseguem partilhar do lanche, amanhã conseguirão? Não tenha dúvida. Não tenho dúvida. Se hoje o evangelizador ou a evangelizadora promoveu uma ação e essa ação compreendia o compartilhamento, divisão, seja de um lanche, seja de qualquer outra coisa, se esse evangelizador e evangelizadora aqui estar muito atento, a gente não duvida, perceber que aquela criança não consegue partilhar, vamos acolher com carinho a condição dela, porque reclamar com ela, gritar com ela, não irá ajudar. É importante que ela observe a diferença quando ela compartilha e quando ela não compartilha. Por quê, queridos? Falar algo que vocês sabem bem demais. Pelo desconhecimento, pelo esquecimento divino, não sabemos o que fizemos. E se aquela criancinha está hoje frágil, no corpinho de criancinha, em algum momento, esteve adulto, não é verdade? Em outras existências, não sabemos do seu potencial. Quem somos nós para julgá-la? Quem somos nós para agir com violência? Como é que eu vou querer que ela se transforme moralmente? De que forma eu estou ajudando a se tornar um homem de bem? Uma pessoa de bem? O que é que eu estou fazendo? Que tipo de atividade a gente está promovendo? Em casa. Em casa. Quando a gente faz assim, olha, esse pedaço é de fulano, não toque, para ele não ficar chateado. De uma forma ou de outra, esse tipo de ação pode ser replicada. E ao invés de compartilharmos, vivenciarmos a ideia de família universal,
a gente vai reforçando e reforçando o egoísmo, a vaidade, e depois a gente bota a mão na cabeça e não sabe o que fazer. Quando chega numa idade e tal, eu já não sei mais o que fazer. Leva para a instituição espírita que eu não sei mais criar meu filho. Mas lá atrás, naquele domingo, do dia da torta, na partilha do último pedaço do bolo, o que você fez? Privilegiou alguém? Ou partiu de forma e ainda disse, é doce, merecemos todos. O que a gente está fazendo em casa? O que a gente está fazendo aqui na evangelização? Para promover, ajudar, auxiliar esse espírito, hoje criança e jovem, ou jovem, a se tornar uma pessoa de bem. Nos detalhes, meus amores, atividades, ações nos detalhes. Esses espíritos que não conhecemos a precedência chegam-nos inteligentes, necessitados de uma orientação para que essa inteligência cognitiva chegue ao coração, aprimoramento moral. E o último eixo, transformação social. Bem bonitinho. Eu entendo, eu modifico, transformo o meu meio. Não adianta pedirmos para que crianças e jovens participem de uma visita assistencial, sem que elas compreendam moralmente aquela ação. Não adianta levarmos crianças e jovens a hospitais, abrigos, a campanhas de solidariedade, sem que elas compreendam que aquela ação tem tudo a ver com o seu caminhar rumo à perfeição. É fácil? Ninguém está dizendo que é. E não é Ana Lúcia que está dizendo isso para vocês. Basta abrirmos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, está tudo lá. Tudo lá. Precisamos entender realmente a nossa condição enquanto espírito. Precisamos modificarmos nossos sentimentos para, consequentemente, transformarmos o lugar onde estamos. A evangelização para criança e jovens, seja na instituição espírita, seja em qualquer lugar, precisa estar pautada nesses 3 eixos. Compreender, transformar e fazer. Como a gente diz numa fala bem da evangelização, cabeça, coração e mãos. Simples assim. E aí, a gente segue para falar desse quadro, mas nada de novidade para vocês. Embora estejamos ali com os 3 eixos bem definidos, ainda assim, a evangelização ela tem, vou falar, indicadores, qualidades. O cuidado é tamanho. Eu preciso cuidar tão bem, porque alguém me confiou a evangelização do filho. Alguém chega todos os domingos ou todo sábado e diz assim, Ana, eis meu filho para você evangelizar. Isso acontece com a gente que está na evangelização. E aí a gente diz assim, mas lembre-se que a família é a primeira protagonista nessa ação. Eu sou coadjuvante, eu colaboro, mas é da família este papel importante. Até porque Deus
confiou ao papai e à mamãe a criação, a orientação desse ser que reencarnou. Portanto, quando a gente senta para planejar a ação evangelizadora, seja de bebês, da infância, da juventude ou da mocidade, a gente precisa lembrar dessas 4 qualidades. E a gente trouxe elas para cá para sempre fazer essa referência, para que vocês que aqui se encontram, que por hora não estejam na ação direta da evangelização de crianças e de jovens, compreendam que toda e qualquer ação proposta pela casa precisa estar pautada nessas 4 qualidades. Vocês vão entender por quê. Uma delas, na verdade, elas não têm o grau de, não têm níveis de importâncias. Elas são todas necessárias. Aí a gente vai destacar a doutrinária. Claro, fidelidade à doutrina espírita e a Allan Kardec e ao Evangelho de Jesus. A gente está numa instituição espírita e a gente ainda escuta alguém dizer assim para a gente, mas são crianças evangélicas, são crianças de diversas denominações, mas a gente está na casa espírita. A gente vai falar de doutrina espírita. Mas se a gente fala, elas não voltam. Aí a gente bota um sorriso no rosto e repete. Mas a gente está na instituição espírita. A gente tem que falar de doutrina espírita. Mas se eu falar em reencarnação, ela vai embora. Aí a gente bota o sorriso e repete. E repete. E repete. Até o evangelizador ou a evangelizadora entenderem que a gente está numa instituição espírita. Por favor. Se há dificuldade, não. Se o desafio é como trabalhar determinados temas com crianças e jovens, aí é outra história. Mas quem conhece o Livro dos Espíritos sabe que todo e qualquer tema está ali posto. Tudo que vocês quiserem falar, está ali. Consulta. Diz assim, olha, Ana está falando dessa forma, mas que Ana estudou, está aqui. Do bebê à mocidade. Porque a gente não subestima aquele espírito que está, como diz uma amiguinha, no corpinho de carne de infantil, mas a gente não subestima. Casa espírita, doutrina espírita. Qualidade doutrinária. Na palestra, no atendimento, no passe, em qualquer lugar. Não é isso? Qualidade relacional. Gente, nunca mais eu vi Luiz. Vocês sabem o que aconteceu com Luiz? Estou sentindo saudade de Luiz. Luiz está fazendo falta para a gente. Vínculo é importante, queridos. A gente está falando da evangelização, mas para qualquer outra atividade. A gente precisa sentir-se casa espírita. A gente precisa entender que a gente está na casa espírita e que faz parte de uma mesma família. É saudável. É importante promovermos encontros para conversar. Porque o relacionamento saudável, harmonioso, caloroso, beneficia o trabalho de quem? Da espiritualidade. Chegar emburrado, chegar chateado, chegar de mau humor, não vai ajudar. E quando a gente faz um trabalho, a gente se beneficiando em primeiro lugar. Não é verdade? Então,
A qualidade relacional. Por isso que a juventude gosta tanto de se encontrar, tomar sorvete, açaí, seja lá o que for, é saudável. A construção, consolidação de vínculo. De vínculo. Nós precisamos sentir saudade da casa. O trabalhador precisa dizer assim: ai, estou com tanta saudade de Luiz. É importante, gente. Não é bobagem. É necessário para a harmonia do trabalho. Uma outra qualidade organizacional, e aí essa a gente vai pedir licença para, de fato, destacar a ação evangelizadora. A gente precisa compreender que criança fala de uma forma diferente de um adulto. Que criança tem uma necessidade diferente do adulto. Parece óbvio? Parece. Mas, às vezes, quando a gente vai propor uma atividade, a gente desconsidera e aí depois não entende por que eles não gostaram. Como é que a gente está se organizando? Como é que a gente está estruturando essas faixas etárias? Eu só tenho um espaço, Ana. Eu não tenho outro espaço, então vou ter que botar todo mundo junto. Coloca não, divide o horário. Porque em algum momento, ou você vai privilegiar a fase mais velha, no caso, os jovens, ou você vai privilegiar os pequenos. Porque se você for falar numa linguagem direcionada a uma criança de 5 anos, o jovem de 14 não volta. E aí a gente se pergunta, mas por que a nossa juventude foi embora? Porque a gente estava organizado para atendê-las? Não é diferente de qualquer outra atividade, não. Não é diferente. Quem faz o trabalho, eu acredito que aqui deva ter o trabalho junto às gestantes, devo ter. Quem faz o trabalho, quem faz a evangelização, que está com aquelas gestantes, vai falar para elas daquele momento singular de estar com uma criança no ventre. Não é uma fala diferente? Então, mesma coisa. A gente precisa estar atento e se organizar. Disciplina, disciplina, disciplina. Já ouviram isso? Disciplina. A espiritualidade chegou nesse espaço, Luiz, bem cedinho. Fez a asepsia, cuidou para que cada um de nós chegássemos aqui no horário. Cuidou do dia da gente. Está com a gente desde muito. Desde a fala do convite lá. Cuidou para que Rogério ligasse. Ana, como é que vai ser? Me explicasse. A espiritualidade fez todo o trabalho. Faz para que nós pudéssemos fazer o nosso. Porque nós assumimos esse compromisso. De chegar no horário, de vir tranquila, cuidar do dia, passar um dia cultivando bons pensamentos, para que tudo desse certo. Não é diferente. Para o evangelizador que chega correndo, para o evangelizador que chega em cima da hora, para o evangelizador que não fez o planejamento, aí acontece qualquer coisa, menos aquilo que deveria acontecer. É fácil? Não. É simples? Não. Não. Mas a gente precisa saber. É possível? Muito possível. E como é que a gente faz? Se ajudando. Se ajudando. Olhando um para o outro. E aqui a gente faz um destaque. Vocês sabem por que o girassol é símbolo da evangelização? Imaginem por quê. Além do que o girassol sempre está em busca de luz. Mas tem um senso comum, né? Uma historinha do senso comum que diz que na ausência de luz eles se voltam um
para o outro. Por isso que é o símbolo da evangelização espírita. Porque quando não conseguimos, basta olhar para Luiz e dizer: Luiz, me ajuda. Eu não estou conseguindo. E sai. Porque a espiritualidade preparou Luiz. Estava só aguardando o que eu pedisse. Mas eu preciso entender que eu sozinho eu não consigo. Preciso pedir a Luiz. E a outra qualidade, a pedagógica. Claro. Evangelização de bebês. Você vai falar de doutrina espírita para bebês. Você vai usar musiquinhas e eles vão entender. Cada momento. A música do momento da prece, a música do momento do relaxamento, a música do momento da leitura do evangelho. Eles sabem. A criança também. A criança, e vocês sabem, papais e mamães, precisa de rotina. Chegar na instituição toda semana e encontrar uma programação sentida. Como assim, Ana? A gente não precisa dizer assim, Ferreira, hoje, primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Depois, não precisa você anunciar, ela vai sentir que você se preparou. Ela vai perceber que você planejou aquele encontro. É respeito. A gente não entra em qualquer outra tarefa sem preparo. A gente não entra numa reunião mediúnica sem preparo, não é, Luiz? A gente não faz isso. Respeito. A gente não vem para cá sem preparo. É respeito. Respeito a quem convidou? Não. Respeito a quem está aqui. Por que eu não vou respeitar a criança? Por que eu não vou respeitar o jovem? Por que eu vou improvisar? Não, amados. Não. A gente não pode perder a oportunidade. A gente não sabe o esforço da espiritualidade em trazer aquela criança e aquele jovem. A gente não sabe. A gente não sabe o tempo que se levou para convencer aquele espírito. A gente não sabe. Mas a gente sabe que assumiu o compromisso. A gente disse sim ao convite do Cristo. A gente disse que queria trabalhar na instituição. A gente se ofereceu. Então, que a gente se prepare para isso. Difícil? Mais ou menos. Mas não é impossível. É possível. E como diz o nosso querido, amado Bezerra de Menezes, com urgência, mas sem apressamento. Nós precisamos, com urgência, evangelizar. Nós precisamos, com urgência, atender a essas crianças que estão criança e a esses jovens que estão jovens. A gente não precisa repetir o que a mídia vem trazendo para a gente. A gente tem dentro de casa jovens isolados, presos às tecnologias, criando um mundo paralelo de perfeição e imaginação. Não é verdade? A gente tem dentro de casa, bem pertinho da gente, ainda que não tenhamos filhos em idade de juventude, mas a gente conhece alguém. A gente tem dados estatísticos de crianças que estão desistindo de viver. Crianças desistindo de viver. A gente tem um acesso à casa espírita
E a gente vem ouvindo nas palestras sobre a necessidade do amor que precisamos cultivar. Nós assumimos sermos exemplos, queridos. Nós dissemos sim ao convite do Cristo para estarmos numa instituição contribuindo com a caminhada de um espírito rumo à perfeição. E ao mesmo tempo que a gente colabora, a gente caminha. Ao mesmo tempo que eu estudo para promover o encontro para a mocidade, eu aprendo. E se eu aprendo, eu me transformo moralmente. E se eu me transformo moralmente, o evangelizando sente. Ele sente que você é exemplo, que você é referência. Nós escutamos semanalmente na instituição depoimentos de que crianças em certa idade falam coisas e dizem assim: tia, quando chama tia, não conta para minha mãe. Mas por quê? Não, ela não vai entender. Mas você já tentou? Não, eu conheço a minha mãe, ela não vai, por favor, não conta. E é um encontro semanal. Imaginem vocês a ansiedade daquela criança e daquele jovem esperando para chegar o dia da evangelização para contar aquilo que está mexendo com ela. Aí naquele dia o evangelizador foi à praia. Foi à praia. Não veio. Ele pode ir à praia? Claro, lógico que pode ir à praia. Mas só para que a gente tenha uma ideia da dimensão da tarefa. É gigante. A gente não sabe a dimensão que essa tarefa tem. A gente não sabe, assim como vocês, pais, tão pouco sabem. Que espírito é esse que hoje vocês chamam de filho ou filha? Vocês não conhecem. Então, unirmos-nos, pede Bezerra de Menezes. Unidos, faremos algo. Juntos, enquanto irmãos, faremos algo. E tudo bem chegar e dizer, eu não sei o que fazer. Tudo bem. Tranquilo. Chega e diz assim, olha, não estou conseguindo lidar com ele. Ele não sai do quarto. Eu faço tudo, mas ele não quer vir. Tranquilo. Compartilhar dessa sua angústia. Tranquilo. Porque a gente conhece o poder da prece. A gente chama você primeiro. Vamos fazer o seguinte? Venha você. Vem participar conosco do círculo da família. Venha. Se harmonize você. Tranquilize seu coração. Porque quando você estar conosco, seu pensamento vai para casa e encontra com seu filho. Aguarde e confia. Mas venha você. Não deixe a oportunidade passar para você. Que de repente é isso que está precisando. Aí essa pessoa vem. E daqui a pouco vem um jovem. Porque percebeu a mudança. Bem, finalizamos com essa mensagem. Arroteemos o terreno à nossa disposição. Adubemo-lo e atiremos nele as sementes do Evangelho. Jesus fará o resto. Gratidão, queridos. Gratidão. Obrigado pela sua bela mensagem, explicando em profundidade a necessidade da evangelização, a importância e, como eu posso dizer, é um compromisso que todos nós assumimos na casa espírita, cada um tem o seu compromisso, e o elo com a família é de fundamental importância, porque se a criança é evangelizada na casa espírita,
E se a família não procede dessa forma, vai haver conflito. Aprendeu aqui uma coisa e da família vivencia outra. Então, isso é uma atividade, diria, polivalente, não se vincula só às crianças, ao jovem, mas a família deve integrar-se nisso para que a criança vivencie no lar o que aprendeu. E a importância disso tudo para a nossa sociedade. Todo mundo diz que a sociedade está de cabeça para baixo, mas a família está também. Então, nós temos que formar criaturas de bem para que na sociedade elas sejam praticantes do bem e a sociedade vai melhorar. Bom, concluindo e agradecendo a sua presença, nosso irmão Paulo Cartejani fará a prece de encerramento. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, aquele que disse, vinde a mim as criancinhas, né? Fazendo uma ponte com o tema da palestra da noite de hoje, que tenhamos a pureza das criancinhas, a capacidade que elas têm fácil de perdoar, né? Espiritualidade amiga, amigos espirituais, só temos a agradecer por esta aula maravilhosa, por essas informações tão profícuas, tão importantes, né? Tão esclarecedoras, possamos tirar as devidas reflexões de tudo que foi analisado na noite de hoje e que esses conselhos maravilhosos possam ajudar nesse processo de reeducação, né, espiritual coletiva. Agradecemos pela psicosfera de alegria, de paz, de harmonia, de renovação com que ocorreu o nosso trabalho na noite de hoje. E como eternos pedintes que somos, rogamos possamos ter inúmeras oportunidades como essa. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão, né, para finalizar a primeira parte do nosso trabalho da noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães, para que ele encaminhe para o encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos. Muita paz. Assim seja. Então, concluindo os trabalhos da noite, na primeira fase, permaneçam harmonizados em prece para o passe. Muita paz.